E aí, Ale, as explicações de Sampaoli e Vitor, Ale? É difícil você separar agora, né? Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Desde o Cuca, evidentemente que aqui a gente não está isentando o Cuca, e aí a gente está falando também de contratação, né? Porque quando a gente fala de contratação, muitas vezes a gente tem que dividir, né? Tanto o ônus quanto o bônus. O Cuca, ele foi decisivo em algumas contratações que não se justificaram, né? Tem algumas contratações que foram a pedido do Cuca, outras foram apostas da direção. A direção fez algumas apostas que não vingaram, né, desde o ano passado, e aí que é difícil para o torcedor fazer também essa avaliação, né? Eu traria o Bernard, não deu certo, né? Mas eu acho que boa parte da torcida assinou embaixo a contratação do Bernard. O Bernard não deu certo. O Júnior Santos, eu traria o Júnior Santos, não pelo valor que ele está sendo pago por mês e o valor da transferência. Isso foi uma supervalorização. Mas o Júnior Santos, ele faz um 2024, em que parece que ele acaba se machucando, mas volta para fazer o gol na final também. Parecia um jogador, inclusive por esquema do Cuca, tanto que ele chega de férias, que ele teve férias, que o Botafogo foi lá para o Mundial, passou uma vergonha danada lá, inclusive. E aí ele chega de férias e o Cuca já coloca ele titular. Nem praticamente fez o quê? 2 sessões de treino e já foi jogar. Tanto que depois ele acaba até se machucando. Mas o Júnior Santos foi a maior contratação, não se pagou. Eu não faria do Caio Paulista, por exemplo, pelo Bruno Fux. Essa eu não faria de jeito nenhum. O Vitor Hugo está se acertando agora. Mas quanto tempo aí o Atlético ficou sem zagueiro? Porque nem o Cuca, que trouxe o Vitor Hugo, confiava nele, né? Outros jogadores, por exemplo, o Natanael. Se você for pensar no Natanael para compor um grupo, para ser um terceiro, tudo bem. Mas o Natanael, que acabou por causa das lesões do Saravia virando um titular absoluto do Atlético, cara. Sabe? E outra coisa que também esse é um problema recorrente já, né, Thiago? Mas se você não tem o Natanael na sua base, e não tem, hein? E não estou falando nem que é culpa dessa gestão. Isso aí se você não tem um Natanael na sua base, você precisa rever sua base. E eles estão revendo, né? Porque você precisa ter um lateral direito que possa compor o elenco. Não ser titular, mas compor um elenco. Então tem várias contratações que acabaram que não vingaram, que não deram certo. E aí você corre-se um risco mesmo. Eu acho que até que por exemplo, esse Alexander, né? Trazer esse Alexander, o Thiago. Esse cara é para jogar bola na Europa. Esse cara joga muita bola. Então trazer o Alexander foi uma boa correção. Eu achei que foi uma boa correção. Sabe, foi um movimento que eu entendo como bem interessante. Você trazer um jogador desse nível, que muda o meio campo, né? E aí você tem que aproveitar melhor. Então tem culpa a direção, eu acho que tem responsabilidade o Cuca. Tem que ter responsabilidade para o Sampaoli e tem que ter responsabilidade para os jogadores. Claro que tem. Pô, será que os caras... Nós já estamos em setembro, né? Será que os caras não jogam mais que isso? Por isso que eu falei, quando você me acionou pela primeira vez, parece que é um grupo que é dividido entre os bons que estão jogando mal e os ruins que são ruins, coitado. Que até corre, que até briga, mas... E aí você não tem nenhum conjunto, você não tem nenhuma identidade disso. O Sampaoli, ele falou em repetir o esquema, que é uma questão assim de conceito, né? Por exemplo, contra o Bolívar, ele jogou com 3 zagueiros, inclusive os mesmos 3 zagueiros. Só que ele marcou todo no campo de defesa por causa da altitude, a gente falou isso. Hoje ele jogou com 3 zagueiros, mas ele marcou lá em cima. E aí, taticamente, isso aí tem impacto no time. Ele não teve nenhum jogo que ele não mudou, no mínimo 2. Para esse jogo, ele mudou 5. Do primeiro para o segundo jogo, ele mudou 3. Então, assim, é muito difícil você assimilar. Sem confiança, que disse o Vitor, com jogadores em má fase, alguns jogadores que não têm condição de vestir essa camisa e mudando as informações a todo momento. É muito complicado. Agora, o destino foi tão cruel, que deveria ser generoso a palavra,
que deu 3 jogos seguidos, falou assim, ô Atlético, o que você precisa? Vou fazer o seguinte para você. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar um do time deles. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. Terceiro jogo, poxa, meu. Mesmo para um time que ainda tá tentando entender as ideias, que não tá tão... Você joga com um a mais, em 3 jogos seguidos, e você não consegue não tomar gol. Você não consegue não tomar gol. Não é que você não fez gol, que você não fez. Você não consegue não tomar gol. Pô, mas isso aí você me desculpa, cara, eu considero isso uma vergonha. Eu considero isso uma vergonha para todo mundo. Não é vergonha só para os jogadores, não. Para o treinador também. Eu, como treinador, eu me sentiria envergonhado. 3 jogos seguidos, não fazer gol e ainda tomar. Como jogador, muito envergonhado. Muito envergonhado. E a direção da mesma maneira. Da mesma maneira, eu acho isso uma vergonha. Eu teria pelo menos esse sentimento. E acho que ele tem que começar. Primeira coisa que ele tem que fazer para quarta-feira. Vamos pegar os mais experientes, os caras que a gente sabe que já jogou bem, e vamos jogar essa carga para cima deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos simplificar. Simplificar. Cada um no seu quadrado, sabe? Cada um no seu negócio. Vamos simplificar o negócio. E tentar acomodar da melhor maneira possível aqueles que já foram, hoje não estão sendo, que já foram decisivos para o Atlético. Porque não adianta você cobrar do ruim. O ruim ele vai até ali. O ruim, ele vai até ali. O ruim, por exemplo, é o Igor Gomes que entra bem e hoje começa com 2 passes errados, um que é amarelo liampo e depois ele não acompanha o cara que faz o gol de cabeça. O ruim é o Caio Paulista que faz um tempo e meio mais ou menos, mas que hoje pega a bola e a bola é o inimigo dele. Esses caras não adianta cobrar. Vamos cobrar dos bons, dos bola, dos que ganham mais de 1 milhão, dos que já vestiram a camisa da seleção. Vamos cobrar desses caras na quarta-feira, diante da torcida. Mas não vai inventar. Simplifica o esquema, põe os melhores que tem lá. Não estão jogando bem? Não estão. Mas põe a responsabilidade neles. Porque é deles que a gente tem alguma esperança. Do ruim você não tem esperança. E aí, se não conseguir a classificação, aí tem que tomar uma atitude mais severa mesmo. Tem que tomar uma atitude mais radical. Mesmo que tenha que afastar alguns caras, sabe? Mas primeiro faz o simples, joga com os bons, que estão ruins, e vê o que eles vão fazer na quarta-feira. Para mim é isso.